Olá, inspirado, aqui é o Marcelo e esse é o melhor e mais completo resumo do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, que você vai encontrar tanto aqui no YouTube como em artigos em blogs. E esse, sem dúvida, está entre os livros mais lidos no mundo sobre como alcançar o sucesso, realizar seus sonhos, enriquecer, que você vai encontrar. E o que eu acho mais incrível nesse livro é que ele não representa apenas a visão do autor, de Napoleão Hill, mas sim de mais de 500 pessoas de sucesso na época em que ele escreveu o livro, as quais ele entrevistou e selecionou 13 características, 13 princípios básicos que levaram essas pessoas a alcançar o sucesso. Mas vou falar melhor sobre isso durante o resumo do livro, porque agora eu queria dizer que resolvi fazer esse resumo e trazer esse livro aqui para o canal por causa da parceria que a gente tem com a Idiomos, que é um aplicativo incrível, onde você encontra resenha de dezenas de livros para você ler com apenas 15 minutos por dia, e ainda pode aprender ou treinar o seu inglês. Se você quer conhecer mais, eu vou deixar o link desse aplicativo aqui na descrição, porque tem um resumo gratuito para você toda semana. No mais, se você também é parceiro aqui do canal, já se inscreve aqui embaixo se ainda não for inscrito. Deixa o like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E antes de sair do vídeo, também não esquece de deixar o seu comentário, seja ele bom ou ruim, porque aí assim a gente cresce junto e consegue melhorar o canal. Então bora pro resumo. Resumo completo do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Sobre o autor e como surgiu o livro. Napoleão Hill nasceu em 1883 nos Estados Unidos e iniciou sua carreira de repórter aos 13 anos de idade. Com o tempo, conseguiu um emprego em uma revista de negócios e foi realizar uma entrevista com o empresário Andrew Carnegie. Ele era um imigrante de origem humilde que superou todos os problemas e adversidades para construir um enorme império industrial nos Estados Unidos nos séculos XIX e XX. Durante a entrevista, Napoleão Hill descobriu que Carnegie acreditava que seu grande sucesso nos negócios e o sucesso de outras pessoas na época não era fruto do destino ou do acaso, mas sim o resultado específico de uma série de atitudes e de atributos em suas mentalidades. Então, Hill teve a ideia de tentar identificar essas características e atributos para assim poder criar o que seria a ciência do sucesso. Um conjunto prático de ensinamentos que qualquer pessoa no mundo poderia estudar, seguir e aplicar para obter enfim o sucesso, criar muita riqueza e transformar sua vida e das pessoas ao seu redor. Assim surgiu dentro de Napoleão Hill o objetivo de entrevistar, analisar e estudar profundamente pessoas de sucesso. E nesse caminho, ele entrevistou mais de 500 líderes empresariais bem-sucedidos durante 25 anos de sua vida. Entre eles, alguns expoentes americanos como Thomas Edison, Henry Ford, Theodore Roosevelt e outros. Dessa forma, ele descobriu que todos tinham algumas características que os fizeram enriquecer e serem bem-sucedidos, e Napoleão Hill definiu com precisão os 13 princípios, características e traços de personalidade que contribuem para o sucesso dos grandes vencedores. E quando Napoleão Hill fala sobre sucesso, ele não está se referindo apenas aos bens materiais e dinheiro, mas também sobre espiritualidade, saúde e bem-estar. Um de seus lemas era: o que a mente do homem pode conceber e acreditar pode ser alcançado. Com todo esse conhecimento e estudando ainda mais sobre diversos assuntos, ele também escreveu outros grandes livros, como Como Aumentar o Próprio Salário, Mais Esperto que o Diabo, A Escada para o Triunfo. E aproveitando, se você tem interesse em ver o resumo desses outros livros no canal, deixe aqui nos comentários. Ou baixe agora o aplicativo Idiomos, que é o nosso parceiro. Lá você vai encontrar a resenha de todos esses livros. Para quem indica o resumo desse livro? Quem Pensa Enriquece é extraordinário para você que busca uma maneira de alcançar o sucesso de forma mais ampla, não só pensando em dinheiro, mas através de boas condutas e da introdução de pensamentos positivos no seu dia a dia que vão atuar em diversas áreas da sua vida. Além disso, você também aprenderá como transformar metas, que vão te fazer crescer na vida em ações, e desvendará os conceitos sobre enriquecimento das maiores pessoas de sucesso. Então agora chega de ficar explicando e vamos aos 13 princípios do melhor resumo completo do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. E fica até o final que tem uma dica extra que é extremamente importante para você conseguir aplicar os 13 princípios que vai aprender. Primeiro princípio: desejo. Tudo começa pelo desejo. O primeiro passo para se tornar rico é possuir um forte desejo de enriquecer. No entanto, apenas desejar não ajuda ninguém a acumular fortuna. Isso porque, segundo Napoleão Hill,
não se trata simplesmente de querer algo, mas sim de cultivar uma intensa obsessão, sustentada por um plano e muita persistência. Inicialmente pode parecer simples, não é? Basta apenas desejar o sucesso, mas esse querer tem que ser verdadeiro, ter o que chamam de sangue nos olhos, e possuir uma grande dose de persistência para aguentar o que vem pelo caminho. Um exemplo que o autor utiliza em seu livro Quem Pensa Enriquece é o de Thomas Edison. Isso porque, mesmo depois de mais de 10.000 experimentos fracassados, conseguiu alcançar seu objetivo de criar a lâmpada elétrica incandescente, uma enorme evolução que mudou a vida da humanidade. Contudo, o desejo não pode ser muito amplo, deve ser planejado com a maior precisão possível e de forma que gere o máximo de entusiasmo. Napoleão Hill garante que esse desejo é capaz de gerar mudanças físicas e influenciar o subconsciente para alcançar o que você quiser na vida. No entanto, para desenvolver essa grande habilidade, você precisa seguir 6 passos. 1. Fixe sua mente na quantidade exata de dinheiro ou qualquer outra coisa que você deseja. 2. Informe o que está disposto a dar em troca da quantia recebida, afinal não existe nada de graça. 3. Defina uma data de quando você deseja ter esse dinheiro em mãos. 4. Faça um plano detalhado para executar o seu desejo e começar agora, independente se está preparado ou não, pois é a ação que gera a excelência. Então pare de perder tempo na sua vida e comece a agir. 5. Escreva uma declaração clara, precisa e poderosa sobre os itens acima. Quanto dinheiro você pretende adquirir, a data limite para conquistá-lo, o que você pretende dar em troca pelo dinheiro e uma descrição detalhada com seu plano de ação completo. 6. Leia esse documento 2 vezes ao dia, sempre quando acordar e antes de deitar. Também é importante imaginar e sentir como se possuísse aquilo que tanto deseja. Como você estaria? O que poderia fazer ou deixar de fazer? Deixe a imaginação e os pensamentos positivos te levarem para alimentar seu espírito e sua vontade. Segundo princípio, fé e confiança. A fé é imprescindível para alcançar o sucesso. O seu poder é tão amplo que pode até materializar seus pensamentos em grandes maravilhas ou também em formidáveis desastres. Porém, como mencionado, você não chegará a lugar nenhum apenas se quiser algo, mas não se mexer. É necessário transformar os seus desejos em ação. Caso contrário, tudo não vai passar de um sonho. No livro Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill afirma que o primeiro passo é acreditar verdadeiramente no que você quer, e a fé é um estado da mente onde isso acontece. E ele pode ser induzido ou criado pelas afirmações positivas e instruções repetidas para o subconsciente, com uma autossugestão. Se você quiser saber um pouco mais sobre como reescrever sua mente, tem um vídeo aqui no canal sobre o assunto que eu vou deixar no card e na descrição para você assistir depois. Em outras palavras, o fato de você repetir afirmações positivas diariamente para seu subconsciente é uma forma para desenvolver a fé. Isso porque seu subconsciente vai transformar seus pensamentos positivos ou negativos em atitudes reais. Sendo assim, cada pessoa é o simples resultado dos pensamentos que a dominam. Então, se você é o resultado dos seus pensamentos e é ele que vai alimentar a sua fé, logo, pense positivo e desenvolva sua autoconfiança. Isso pode ser feito através dessas 5 dicas contidas nesse melhor resumo do livro Quem Pensa Enriquece. 1. Saiba que você pode alcançar o seu desejo. Seja persistente e tome atitude. 2. Os pensamentos dominantes se tornarão realidade. Portanto, tenha em mente a pessoa que você deseja se tornar e o que deseja alcançar. 3. Separe 10 minutos do seu dia para realizar uma autossugestão, que é o envio dos pensamentos do consciente para o subconsciente, porque qualquer desejo mantido de forma permanente na sua mente um dia dará frutos. 4. Após escrever seus objetivos e propósitos, fique firme e nunca desista. 5. Envolva-se em atividades ou situações que tragam benefícios a todos. Elimine o ódio, negatividade, má vontade, inveja e egoísmo, porque nada disso vai te trazer sucesso. Outra coisa que Napoleão Hill fala no livro é que o azar não existe. Na verdade, são impulsos subconscientes com natureza negativa e destrutiva. As pessoas que ficam presas à pobreza ou ao fracasso são, em última análise, os criadores da sua própria realidade, porque seus pensamentos embaralhados com sentimentos e emoções trabalham como um imã para mais pensamentos similares ou com relação a eles. Por isso, treine sua mente, repita seu propósito e seus planos em sua cabeça com frequência, sempre forçando seus pensamentos a focarem no sucesso e no caminho que você determinou. Terceiro princípio, autossugestão. A autossugestão é definida em Quem Pensa Enriquece como o ato de se comunicar com você mesmo, usando seu consciente com o simples objetivo de influenciar seu subconsciente. Dessa forma, você é capaz de exercer controle sobre o que chega até ele. Contudo, garante Napoleão Hill, são poucas as pessoas que fazem isso de forma consistente para assim mudar seu subconsciente. Os exemplos citados para isso são: 1. Ler em voz alta seus planos e o que deseja alcançar com eles.
2. Visualizar e sentir como se já possuísse isso. Esses são os métodos mais eficientes de autossugestão se repetidos diariamente e feitos da maneira correta, porque dessa forma você cunha padrões de pensamento e hábitos saudáveis, para que assim seus esforços transformem o desejo em realidade. Mas como praticar a autossugestão de forma correta? Aqui vão algumas dicas. Encontre algum lugar tranquilo onde você não será interrompido. Feche os olhos e repita em voz alta a declaração que escreveu anteriormente. Enquanto você segue essas instruções, é importante que você se veja como se já estivesse a alcançar o que deseja. Repita essa prática diariamente, por exemplo, ao acordar e antes de dormir, como dito anteriormente. Mantenha sempre uma cópia da sua declaração em um lugar visível, de forma que você possa vê-la diversas vezes durante o dia, até que a memorize. Mantenha um foco total no seu desejo, até que ele se torne uma obsessão incessante. Entenda uma coisa, você é o soberano do seu destino. Então, aprenda a controlar, treinar e utilizar todo o poder de seu subconsciente. Sempre tente visualizar os resultados desejados. Sinta como seria o momento da sua vitória diariamente, sempre utilizando o poder do pensamento positivo. E principalmente, comece a agir, antes que seja tarde demais. Quarto princípio: conhecimento especializado. Napoleão Hill caracteriza o conhecimento especializado como potencial de poder, pois você nunca chegará ao sucesso apenas lendo isso, ou somente sabendo como funciona. Deve colocá-lo em prática e convertê-lo em atitudes diárias. Existe uma necessidade real de continuar aprendendo ao longo da vida e existem diversas formas de realizar isso, expandindo seu conhecimento de forma prática. E não pense que o conhecimento geral, esse que obtemos diariamente nas escolas, vai te gerar a riqueza que deseja, pois é o conhecimento especializado em determinado assunto que cria fortunas. Na verdade, ser instruído academicamente ou possuir muitos diplomas não significa muita coisa quando o tema é sucesso e riqueza. Se pensar bem, pode até ser o contrário, porque o mercado está cheio de pessoas com diploma, mas que estão quebradas. O que é capaz de gerar enormes resultados são pensamentos inteligentes com um propósito específico que são então transformados em atitudes. Porque quanto maior for seu foco no objetivo e quanto maior for seu conhecimento especializado, crescem suas chances de alcançar o objetivo e ter sucesso. Entenda, conhecimento sozinho não vai atrair dinheiro. É necessário contradizer a crença popular e descobrir que educação geral e formal não tem correlação com riqueza. Por sua vez, conhecimento específico aplicado a tarefas especiais traz o dinheiro. Então agora trace um plano de ação de como vai conseguir adquirir uma grande quantidade de conhecimento especializado e coloque-o em prática o mais rápido possível. O objetivo é que você se torne um especialista, adquira autoridade e conhecimento naquilo que você faz. E para isso, busque as mais variadas fontes de conhecimento. Se você compreender e principalmente aplicar esse princípio de forma correta na sua vida, provavelmente irá evoluir em apenas 1 ano, o que para outras pessoas demorariam 7. Napoleão Hill cita que as pessoas de sucesso entrevistadas nunca param de adquirir conhecimento especializado, sempre, claro, relacionado com seus propósitos, negócios ou profissão. Por outro lado, as pessoas sem sucesso normalmente cometem o erro de acreditar que o aprendizado acaba depois de adquirir educação formal nas escolas e faculdades. E esse é mais um princípio que separa aqueles que alcançam o sucesso dos demais. Quinto princípio: imaginação. Napoleão Hill disse no livro Quem Pensa Enriquece que o homem cria qualquer coisa que ele consegue imaginar. Assim, a limitação principal de uma pessoa está no uso limitado ou de maneira incorreta como usa a sua imaginação. E cita então 2 formas de imaginação, a sintética e a criativa. Imaginação sintética. Ela é responsável por rearranjar as ideias existentes em novos conceitos. É um subproduto de planos antigos ou ideias formadas em novas combinações. É utilizada pela maioria dos inventores, mas não pelos gênios. Imaginação criativa. Cria coisas do nada. Ela é a fonte dos nossos palpites e inspirações. Tanto a imaginação sintética quanto a criativa ficam mais ágeis à medida que você as usa. Ou seja, da mesma forma que os músculos se desenvolvem quando praticam um esporte. Então, é importante exercitá-las diariamente. As ideias geradas pela imaginação são as forças que transformam suas aspirações e desejos em realidade. Portanto, você deve acrescentar a imaginação ao seu conhecimento especializado para alcançar o sucesso. Isso porque é na imaginação que são moldados os planos criados pelos seres humanos, onde impulso e desejo se combinam para se transformarem em ações. Então obrigue seu consciente a trabalhar com o poder do seu desejo. Use a vontade que vem da sua imaginação como combustível para criar, e não se prenda à ideia de ter que inventar ou pensar em algo totalmente novo ou inovador. Você pode simplesmente imaginar como transformar algo que já é sucesso em uma coisa muito melhor para as pessoas.
Sexto princípio: planejamento organizado. No livro Que Enriquece, Napoleão Hill deixa claro que ninguém tem habilidade, educação, experiência e conhecimento suficientes para garantir a acumulação de riqueza sozinho. Por isso, é necessária a cooperação de outros indivíduos. Então, ele ressalta que, para levar o seu plano adiante e alcançar o sucesso, é necessário participar de um grupo formado por quantas pessoas achar necessárias para a criação e/ou execução dos seus planos. Esse grupo pode ser considerado como um mastermind, algo que existe muito atualmente. Por isso, analise com atenção quais vantagens e benefícios você pode oferecer ao grupo em troca da colaboração deles, porque no final, todos estão buscando uma forma de compensação pelo seu trabalho. Além disso, deve existir uma harmonia entre os membros do grupo, com habilidades complementares entre os membros. Caso contrário, existe grande chance de fracasso. Napoleão Hill também aproveita esse momento para deixar algumas dicas de como construir esse time. 1. Alie-se a quantas pessoas for preciso para criar e implementar o seu plano. 2. Encontre-se com seu grupo no mínimo 2 vezes por semana, até que você e outros membros tenham aperfeiçoado seus planos para a acumulação de riquezas. 3. Antes de formar seu time ou grupo, defina quais vantagens e benefícios você pode oferecer a ele, em troca por sua cooperação. 4. Mantenha o ímpeto entre os outros membros do grupo, pois é importante a presença de todos até o fim. Agora tenha um pouco de calma. É normal que seu primeiro plano falhe. Contudo, o mais importante é que você continue tentando até encontrar um que vai funcionar. A maioria das pessoas não consegue alcançar o que deseja porque desiste muito cedo. Também nesse princípio ele fala sobre ser líder ou seguidor, porque entender se você quer se tornar um líder ou um seguidor faz enorme diferença para seu plano dar certo. Napoleão Hill diz que ser um seguidor não é de todo ruim, sendo possível alcançar o sucesso dessa forma, porém não traz nenhuma vantagem. Também fala que muitos dos grandes líderes começam como seguidores inteligentes. Eles ganham muito conhecimento de seus mentores e depois seguem para a dianteira. Os principais atributos para se tornar líder são coragem inabalável, autocontrole, senso de justiça, firmeza na decisão, definição específica de planos, hábito de dar mais do que receber, personalidade agradável, ser solidário e compreensivo, ter atenção aos detalhes, determinação para assumir grandes responsabilidades, saber cooperar com outras pessoas. Ele também faz questão de citar as principais causas de fracasso na liderança, como incapacidade de lidar com detalhes, se recusar a executar tarefas de cargo abaixo do seu, expectativa de pagamento apenas pelo que sabe e não por aquilo que faz com o que sabe, medo da concorrência e de competição, falta de imaginação, egoísmo, descontrole emocional, deslealdade, arrogância e também preocupação com títulos e cargos. Sétimo princípio: decisão. Napoleão Hill ressalta no livro Quem Pensa Enriquece uma característica comum entre a enorme maioria dos 500 entrevistados de sucesso. Eles são capazes de tomar decisões de forma rápida e sustentá-la com firmeza, e essa é uma das ferramentas mais importantes nesse caminho para o sucesso. Por isso, não envolva muitas pessoas em suas escolhas importantes, pois pode fazer com que elas não sigam os seus objetivos. Porque as pessoas que tomam decisões imediatamente e com confiança sabem o que querem e normalmente conseguem. Já indivíduos que tomam decisões de forma lenta e até meio indecisa, com a tendência de mudá-las com rapidez e frequência, a maior parte das vezes não conseguem alcançar o sucesso e acumular riquezas. Isso também porque, com a indecisão e demora, eles acabam perdendo oportunidades ou simplesmente não conseguem sustentar seus planos. E lembre-se de uma coisa: as pessoas com as quais você conversa também estão procurando por dinheiro e oportunidades. Por isso, muito cuidado. Se você fala muito abertamente sobre seus planos e ideias, depois não pode ficar surpreso ao descobrir que outra pessoa já os colocou em ação. Uma dica de ouro do autor é bem conhecida e diz: mantenha seus olhos e ouvidos abertos e sua boca fechada se você deseja adquirir o hábito de tomar decisões rápidas. Pessoas que falam muito normalmente fazem pouco. Os grandes vilões na realização dos seus desejos são a procrastinação e a tendência de escutar muito a opinião dos outros que não entendem sobre o que estão falando. Por isso, mantenha seus pensamentos e ideias consigo, com o seu grupo e seja fiel ao que acredita. Então, quando for necessário, não hesite. Tenha coragem e firmeza para tomar as decisões necessárias, porque provavelmente você terá que lidar com muitas delas durante seu caminho. Oitavo princípio: persistência. Nós temos a tendência de sempre achar que o caminho dos outros foi mais fácil.
que eles tiveram muita ajuda e por isso conseguiram chegar onde estão. Porém, todo caminho possui obstáculos e vence sempre quem é capaz de agir com persistência e dedicação durante o tempo necessário para alcançar seus objetivos. Napoleão Hill afirma que a persistência é fundamental para manter o foco nas suas metas e não perdê-las de vista, porque a motivação te faz começar, mas é a persistência que te leva até o objetivo. Ele também diz que a força de vontade e o desejo, quando combinados corretamente, formam um par perfeito e, juntos com a persistência, são elementos indispensáveis para alcançar o sucesso e construir uma grande fortuna. E sabendo disso, o contrário também é verdadeiro. A falta de persistência é um dos principais motivos para o fracasso. Então, a intensidade do seu desejo vai ditar sua capacidade de persistir. Porém, é importante saber que a persistência não é algo nato da sua personalidade. É alguma coisa que você tem ou não tem e sempre será assim. É um estado da mente e por isso pode ser cultivado baseada em alguns fatores. E se você, por algum motivo, tem dificuldade em persistir nos seus desejos, siga essas 5 chaves de persistência. 1. Tenha um propósito bem definido e esteja sempre alimentando esse desejo ardente de realização. 2. Tenha um plano bem definido e de ação contínua. 3. Crie uma mente blindada contra influências negativas ou desanimadoras, incluindo aquelas provenientes de pessoas próximas como parentes, amigos ou conhecidos. 4. Monte um grupo e faça alianças amistosas com uma ou mais pessoas que lhe encorajem a seguir tanto com seu plano de ação quanto com o seu propósito. 5. Transforme a persistência em um hábito na sua vida e faça o necessário mesmo sem vontade. Nono princípio: o poder da mente mestra. O poder da mente é tido como essencial para alcançar sucesso e acumular riquezas. Seus planos vão se tornar inúteis se não houver o poder da mente para transformá-los em ação no dia a dia. E essa ideia de poder pode ser definida como conhecimento organizado, inteligentemente e direcionado que permite a transformação do seu maior desejo em sucesso e dinheiro. Nesse ponto, Napoleão Hill aproveita para integrar pontos já citados que vão se transformar em algo maior. Por isso, ele fala em unir-se a outras pessoas para trabalhar, principalmente com aquelas que complementem seus pontos fracos e fortes, porque o esforço conjunto e organizado só acontece por meio da coordenação das pessoas que trabalham em pró de um objetivo bem definido em consonância. Junto a isso, a maneira mais inteligente para conseguir poder de forma duradoura é criar seu caminho com os conhecimentos organizados explicados anteriormente. Isso porque permanecer pobre é muito fácil. A pobreza não necessita de ação ou qualquer outra coisa. Porém, no lado oposto, para realizar seu sonho e ter sucesso, é indispensável extremo planejamento, persistência e organização escorados por um desejo real e ardente, porque a verdadeira felicidade está em realizar e não apenas em possuir. 10º princípio: o mistério da transmutação do sexo. É sabido por muitos que esse desejo é o mais poderoso dos desejos humanos, pois evolutivamente envolve a perpetuação da espécie, a manutenção da saúde e o potencial de transformação. E a mente humana ainda é guiada por esses estímulos, por meio dos quais uma pessoa é capaz de aumentar sua energia. E o sexo é, indiscutivelmente, o desejo mais poderoso de todos dentro dos seres humanos. Apenas como exemplo, você deve conhecer algum caso em que esse desejo foi tão forte que a pessoa correu o risco de destruir sua vida e família apenas para ter relações com outra pessoa. E por isso, Napoleão Hill fala no livro Quem Pensa Enriquece que esse desejo sexual é inato ao ser humano e não deve ser reprimido ou eliminado. Contudo, deve ser canalizado para enriquecer o corpo, mente e espírito de quem deseja o sucesso. E explica que esse desejo só pode ser considerado uma virtude se for utilizado com sabedoria. Caso contrário, ele vai depreciar seu corpo e mente. E estimulado por esse desejo, a pessoa é capaz de desenvolver e ampliar diversas e poderosas capacidades, como imaginação, coragem, força de vontade, persistência e várias outras indispensáveis nesse caminho. Ele ainda diz que a energia sexual pode ser fonte de transmutação de pessoas simples ou medianas em gênios. Essa genialidade pode ser obtida quando você combina e canaliza o sexo, amor e romance. Então, essas 3 emoções trabalhando juntas em harmonia são capazes de levar as pessoas a caminhos incríveis. 11º princípio: o subconsciente. O subconsciente é incrível, construído de forma parecida com um grande armário de arquivos, e dentro desses arquivos, vários fichários com as mais variadas ideias e conhecimentos. E ele não descansa, trabalha dia e noite, retirando sua energia da verdadeira inteligência para conseguir funcionar dessa forma.
Além disso, o subconsciente é quem age primeiro nos seus desejos que se misturaram com a fé e a emoção. E como disse, ele não fica ocioso. Por isso, se você não o alimentar com pensamentos positivos e bons desejos, ele vai trabalhar com qualquer outro pensamento presente em sua consciência, seja bom ou ruim. Infelizmente, não é possível controlar inteiramente seu subconsciente, mas não é por isso que não devemos utilizar boa parte do seu grande poder ao nosso favor. Para isso, você deve, com as técnicas ensinadas antes, entregar e inserir o plano no seu subconsciente para que assim ele consiga se tornar concreto. E para entender melhor como fazer isso no livro Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill cita as 7 principais emoções que você precisa utilizar para influenciar positivamente seu subconsciente. São elas: desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romance e esperança. Agora, por outro lado, também existem 7 emoções negativas que você deve evitar a todo custo. São elas: medo, inveja, ódio, vingança, ganância, superstição e raiva. Porque o subconsciente pode se alimentar de pensamentos positivos ou negativos, então você deve desenvolver o hábito de cultivar apenas aqueles que vão te levar no caminho certo. Ajudar ou atrapalhar a usar o poder do seu subconsciente com o seu consciente é uma escolha só sua. Emoções positivas e negativas não conseguem ocupar sua mente subconsciente ao mesmo tempo. Ou seja, o domínio estará com uma ou com a outra, que a escolha final lhe pertence, porque o ser humano é tão grande quanto a medida de seu próprio pensamento. 12º princípio: o cérebro. Quando excitado de forma correta, o cérebro se torna muito mais receptivo às vibrações de pensamento. Esse processo de estimulação, como vimos, começa com o desejo e a emoção, e com fortes emoções, as vibrações de pensamento podem aumentar, porque quando se trata de intensidade, não há substitutos para a energia sexual, que está no topo da lista das emoções humanas. O cérebro, estimulado por esse desejo, é capaz de vibrar a uma frequência bem mais alta do que quando não existe. Nosso cérebro possui aproximadamente 10 trilhões de neurônios, segundo estudos mais recentes, e eles são responsáveis por tudo, como sua imaginação, pensamentos, movimentos, vontades e qualquer outra coisa. Dessa forma, sua mente é facilmente capaz de captar e assimilar todo o tipo de conhecimento com a qual seja exposta, inclusive como ganhar dinheiro, alcançar o sucesso e gerar riqueza. O segredo, então, é simples: sintonizar seu cérebro na frequência correta e alimentá-lo principalmente com emoções e pensamentos positivos. Mas não fique decepcionado e se culpando se não conseguir logo no início, pois isso é justamente alimentar seu cérebro da maneira errada. Quando acontecer, e vai acontecer, apenas lembre-se que você é quem controla tudo e volte a alimentá-lo com pensamentos positivos. Sabendo disso tudo, agora você pode fazer 3 coisas para operar sua estação de transmissão mental no nível máximo: usar a imaginação criativa, a autossugestão e o subconsciente. E eles trabalham da seguinte forma: o subconsciente age como receptor, enquanto a imaginação e o processo de autossugestão agem como um transmissor. 13º princípio: o sexto sentido. O sexto sentido também é conhecido como uma imaginação criadora, e pode ser entendido como uma espécie de intuição, ou seja, algo que vai te preparar para as oportunidades e as ameaças da vida. Mas para que consiga aplicar da forma correta o sexto sentido, é necessário que já esteja aplicando todos os outros princípios e sua mente esteja inundada com pensamentos positivos, seus planos e desejos. Isso porque é pelo sexto sentido que a inteligência irá se comunicar com seu consciente. É o pedaço do subconsciente que vai levar as ideias criadas a partir dos nossos desejos para nossa mente consciente. São como lampejos criativos que muitas vezes chamamos de intuição ou pressentimentos. É com o auxílio desse sexto sentido que você será alertado sobre perigos iminentes e ter tempo suficiente para evitá-los. E é por meio desse sexto sentido que conseguirá identificar no momento adequado as oportunidades que surgirão em seu caminho. Napoleão Hill ainda fala que desenvolver a capacidade para conseguir identificar e compreender o sexto sentido é uma característica fundamental e presente em todas as pessoas de enorme sucesso e riqueza que ele entrevistou. Diz também que, ao longo da humanidade, o sexto sentido foi capaz de realizar verdadeiros milagres na ciência, nas artes e nos negócios em todo o mundo. Mas além desses 13 princípios para o sucesso, Napoleão Hill deixa como um bônus uma descrição sobre o que chama de os 6 fantasmas do medo, que podem fazer você ficar pelo caminho e não alcançar seus objetivos. Porque para alcançar o sexto sentido e fazer ele funcionar da maneira correta, você precisa controlar a todo momento os medos em seus pensamentos. E não se esqueça, a indecisão é a semente de onde brota o medo. E os 6 medos citados no livro Quem Pensa Enriquece, que todos nós enfrentamos, são medo da pobreza, medo da crítica, medo das doenças,
medo de perder o amor de alguém que amamos, medo de envelhecer, medo da morte. Você precisa de certa forma dominar todos esses medos para se tornar quem deseja. Afinal, garante Napoleão Hill, os medos vão atrapalhar seu julgamento, te deixar indeciso, bloquear sua imaginação, enfraquecer sua vontade, desencorajar as necessidades, acabar com a autoconfiança, criar incertezas quanto ao seu propósito, facilitar a procrastinação e dificultar o autocontrole. Contudo, esses medos são extremamente comuns e em alguns casos até justificáveis. Porém, se der espaço, alguns deles vão criar raízes e podem atrapalhar toda a sua vida, se é que já não fazem isso com você sem que perceba. Porque quem tem a mente inundada por medos acaba destruindo sua chance de agir com inteligência, e assim arruina o seu sucesso e talvez até das pessoas à sua volta com conselhos e pensamentos ruins. Em resumo, você deve ser capaz de conduzir seus pensamentos da forma que deseja, de uma maneira que vai te conduzir aos seus objetivos de sucesso, porque assim você estará no controle da sua mente e, consequentemente, do seu destino. E aí, inspirado, se chegou até o final desse vídeo é porque acredito que você gostou muito do resumo do livro. E faz todo sentido isso, porque se você realmente quer mudar de vida, esse conhecimento pode te ajudar bastante. Então já deixa ele salvo também na sua lista aí, para você poder assistir ele outras vezes, para saber se realmente está conseguindo seguir os ensinamentos do Napoleão Hill. E não esquece, claro, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque sempre sai vídeos incríveis como esse por aqui. Já deixa aquele like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e levar esse conhecimento para mais pessoas e ajudar elas a também mudar de vida. Não esquece de deixar o seu comentário falando o que você achou. E agora também aqui tem 2 vídeos que eu gosto muito aqui do canal que eu vou deixar para você assistir. Aperta um deles aí, escolhe qual que você acha melhor e continue transformando a sua vida. Valeu, inspirado, até o próximo vídeo.